A pandemia está abalando nossas vidas e ficar em casa é essencial, mas por causa dela, o home office cresce numa velocidade absurda e cada vez mais é necessário ficar em casa para estudar, trabalhar e até mesmo nos momentos de lazer. E isso fez com que o mercado de computadores crescesse ao longo dos últimos 2 anos. Devido à alta dos smartphones, os computadores pessoais tiveram uma queda na última década, e por isso as pessoas começaram a achar que não seriam necessários mais. Mas é um engano pensar dessa forma quando nós somos dependentes de um mercado em que o computador é de uso essencial. Podemos dar exemplo no mercado de games, de edição de vídeo, de programação. Realmente, os computadores estão ficando cada vez mais potentes para atender uma demanda de consumidores que querem o melhor conteúdo, deixando nossas vidas mais fáceis. Mas nem sempre tivemos essa facilidade ao usar essas máquinas. Os mais velhos que assistem ao vídeo devem estar pensando que há algumas décadas atrás não tinha esse negócio de computadores. Ou será que tinha? Meu nome é Felipe e eu vou te mostrar como essas maravilhosas máquinas evoluíram ao longo dos séculos. E você não ouviu errado, é séculos mesmo. Então prepare um lanche, fiquem confortáveis e hoje nós vamos falar sobre a... Primeiro, vamos entender o que é um computador. Se a gente fizer uma pesquisa simples no Google, a gente vai ver que um computador nada mais é uma máquina capaz de fazer cálculos ou processar dados. Se a gente for por esse tipo de pensamento, a gente vai ver que o primeiro computador seria a calculadora de Blaise Pascal, feita no século XVII, que tinha a capacidade de somar e subtrair. Mas eu não acho que isso poderia ser considerado um computador, apesar de ser o primeiro passo para a criação de um, já que a ideia era facilitar os cálculos feitos à mão. Mas um computador precisa ser capaz de armazenar dados, e isso só foi possível graças a Charles Babbage, que foi considerado o pai dos computadores. Isso só foi possível graças à sua máquina analítica feita em 1834. Esse trambolho que você está vendo na tela foi a máquina mais inteligente de sua época. Ela era capaz de armazenar dados e fazer contas mais complexas. Contava com uma unidade central de processamento e memória expansível, características que existem até hoje nos computadores. Essa máquina analítica foi projetada para ser programável, e por isso o primeiro programador ou programadora foi a Ada Lovelace, a parceira de Babbage. Mas a história da programação fica para outro vídeo. Um computador também tem que ser inteligente, não é? Isso só é possível graças ao sistema binário. Sabe aquele conceito de que computadores são um bando de 1 e 0? Pois é, já deve ter visto em algum filme com hacker. Esse sistema binário é como se fosse a lógica, como se tudo fosse dado em questões de sim ou não, tudo ou nada, verdadeiro e falso, 1 e 0. Esse sistema foi pensado pelo Gottfried Leibniz e melhorado, ou melhor, completado pelo George Boole em 1847. Mas esse sistema binário só foi usado em uma máquina em 1938 pelo alemão Konrad Zuse. Mas antes de falar sobre Zuse, precisamos falar sobre Hermann Hollerith e sua máquina de censo. Lembra que eu falei que um computador, além de fazer cálculos, também processa dados? Pois bem, Hermann Hollerith é considerado o pai do processamento de dados e inventor do primeiro computador mecânico. Ele utilizou-se das memórias expansíveis usadas por Babbage anteriormente, que nada mais eram que cartões perfurados. Na verdade, você inseria-os na máquina e eles eram perfurados como forma de obter dados. E graças a isso, em 1890, sua máquina foi capaz de calcular a população dos Estados Unidos, que se estimava em 75 milhões de pessoas, mas na verdade eram só 62 milhões de pessoas. O computador foi responsável por corrigir um erro grotesco humano. Hermann também foi fundador da Tabulating Machine Company, que foi integrada à International Business Machine Company, a IBM, em 1924, no mesmo ano que ela foi fundada. Agora sim, vamos falar de Konrad Zuse. Ele que em 1938 construiu o primeiro dispositivo programado utilizando o sistema binário. Foi o que ele chamou de Z1, uma calculadora mecânica de programação limitada. Mas antes do Z1 ficar completo, o alemão trabalhava numa máquina com relés e válvulas concluída em 1939, o Z2, que dependendo do que você considera um computador, esse poderia ser sim o primeiro computador do mundo. Mas sua obra-prima mesmo foi o Z3, um computador automático e programável. Esse foi o primeiro a existir na história. Ele foi usado durante a Segunda Guerra Mundial para decodificar mensagens inimigas. Essa máquina já conseguia fazer operações em 5 segundos, calcular raiz quadrada, além de operações aritméticas,
mas precisava de uma equipe de 15 pessoas para conseguir ser gerenciada. Esse computador estava na garagem de sua casa, quando foi bombardeada durante a Segunda Guerra. Mas ele conseguiu salvar a outra máquina que estava em construção na época, o Z4, um computador ainda melhor. Zeusa também foi responsável pela linguagem de computador Plancalcul. Mas seu trabalho só foi descoberto muitos anos depois, já que ele trabalhava isolado em território nazista. Do outro lado da guerra estava outro gênio da computação. Por acaso você já assistiu o filme Jogo da Imitação? Yes, Alan? Why do you think your German counterpart has a girlfriend? It's just a stupid joke, don't worry. No. Tell me. O filme fala da vida de Alan Turing, ele que foi considerado o pai da ciência da computação e da inteligência artificial. Ele que era um gênio da matemática desde muito novo e já resolvia problemas complexos aos 15 anos de idade. Nasceu em Londres e viveu durante a Segunda Guerra Mundial, quando trabalhou para um centro de criptografia britânico onde quebrava códigos navais nazistas que eram gerados por uma máquina de criptografia chamada Enigma. Durante esse período, Turing trabalhou com sua equipe numa máquina chamada Bomb. Ela era capaz de decodificar o Enigma e ajudou a reduzir a guerra em anos. Mas sua maior criação foi com certeza a máquina de Turing. A máquina de Turing não é um computador de verdade, assim, palpável, físico. É como se você pegasse um computador de verdade e deixasse só a parte lógica do computador. A máquina de Turing era capaz de, por exemplo, computar o seu jogo favorito ou até mesmo um site da internet. Ia ser muito complexo fazer isso com esse modelo simples de lógica, mas era bem possível. Ele também criou o teste de Turing, que serve para ver se a inteligência de um computador já é parecido com a inteligência de um humano. Com suas criações, Turing deu início à era dos computadores modernos e à inteligência artificial. Infelizmente, nada do que ele fez na época importou quando descobriu sua orientação sexual, no qual ele foi obrigado a tomar remédios hormonais. É dito que ele se suicidou por envenenamento aos 41 anos de idade, falido e sozinho. Seu trabalho só foi reconhecido décadas depois, quando criaram a Lei de Turing, para aqueles que acabaram na mesma situação que ele, e depois também criaram o Prêmio Turing para a ciência da computação, um prêmio tão importante quanto o Nobel. Já em 1944, projetada por Howard Aiken, veio a calculadora automática de sequência controlada, conhecido como Mark I. Esse que foi o primeiro computador eletromecânico. Pesava quase 5 toneladas, tinha 23 metros cúbicos, tinha acoplado em si um motor de 5 cavalos de potência. Tudo isso para fazer 3 operações por segundo, 6 segundos para fazer uma multiplicação e 15 segundos para fazer uma divisão. Em apenas 2 anos de evolução, surgiu o computador integrador numérico eletrônico, o ENIAC, o primeiro computador eletrônico do mundo. Não confundir com o Mark I, que foi o primeiro computador eletromecânico. A história do ENIAC é que durante a Segunda Guerra Mundial, quem fazia os cálculos eram matemáticos. Eles eram conhecidos como computadores, ou computadores humanos. Mas, apesar de muitos matemáticos fazendo cálculos, os cálculos ainda eram muito lentos e houve a necessidade de fazer um computador com uma maior velocidade de fazer cálculos. Daí surgiu o ENIAC, em 1946. Pesava cerca de 30 toneladas, era 6 vezes mais pesado que o Mark I e ocupava uma sala inteira, mas todo esse tamanho era compensado com 5.000 operações por segundo e era capaz de fazer operações complexas em até 30 segundos. Mas 30 segundos não é grandes coisas. Bom, era se você contava com as calculadoras mecânicas da época, que faziam esses cálculos em 12 horas. Claro que essa máquina custou caro na época, cerca de $500 mil. A cotação atual seria mais de 7 milhões de dólares. E agora, para deixar nosso vídeo mais dinâmico, vamos para alguns acontecimentos ao longo dos anos. Em 1947, foi criado o transistor para substituir a válvula. Em 1957, os modelos com transistores chegam ao mercado. Em 1958, foi criado o chip para diminuir o tamanho dos computadores. Em 1969, foi criado a ARPANET, que dará origem à internet. Em 1947, a Intel lança o microprocessador. Em 1975, Bill Gates funda a Microsoft
junto a Paul Allen. Agora, em 1976, foi criado um microcomputador comercial, o Apple I, inventado por Steve Jobs e Steve Wozniak. E ele era assim? Quando você pensa em produtos Apple, provavelmente vem em sua mente um iPhone, um Mac, mas a Apple começou com essa peça de computador, que era basicamente um teclado, uma placa-mãe e alguns chips. Mas a empresa começou a crescer a partir daí e já tem bastante diferenças com o Apple II, que já vem com monitor. Em 1981, sai ao mercado o computador pessoal, ou PC da IBM, usando um processador Intel e foi um sucesso de vendas, atrapalhando o mercado da Apple, que inclusive estava cheio de conflitos internos, contando com brigas entre Steve Jobs e seus sócios, saídas e entradas de Steve Jobs da empresa, e com essa bagunça toda, em 1983 foi lançado o Apple Lisa, o primeiro computador a usar mouse, mas não foi tão bom em vendas devido ao seu preço absurdo e quantidade excessiva de bugs. Com a Apple de volta nos trilhos, em 1984 foi lançado o Macintosh, ao ser apresentado pelo próprio Steve Jobs. On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. Pelo preço absurdo, o computador não foi sucesso de vendas, mas virou referência no mercado de computadores. O Macintosh vinha com teclado, mouse, interface em preto e branco, além de exibir pela primeira vez ícones na tela. O Macintosh passou por algumas modificações, tanto no design, no preço, no software, e com o passar do tempo começou a vender melhor. Depois do Macintosh, os computadores começaram a evoluir ano após ano. Os processadores ficaram mais poderosos, o poder gráfico aumentou absurdamente. Durante os anos 2000, o mundo começou a depender dessas máquinas, tanto que você está carregando um na mão agora mesmo. Um computador foi feito para elaborar cálculos matemáticos, mas hoje em dia consegue fazer muito mais que isso. Hoje conseguimos rodar jogos, como esse que você está vendo na tela, trabalhar, estudar, assistir filmes e séries, programar, editar vídeos e muito mais. Hoje as possibilidades são infinitas. Mas e aí? Será que tem limite? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Galiton. Obrigado por ter assistido até aqui. E por se tratar de história dos computadores, eu ia falar só dos fatos mais importantes. Eu deixo as curiosidades para o próximo vídeo. Então esse vídeo aqui teria 3 horas de duração. Obrigado pelo seu apoio. Se inscreva se não for inscrito. Dê um like se gostaram do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais.